Tudo bem, estudantes? Aqui é a professora Andressa com a nossa primeira aula de Sociologia nessa plataforma. Mas que na real a gente pode começar fazendo, a nossa primeira aula é uma revisão do que a gente estudou naquele primeiro mês de aula físico que a gente estava lá na escola, né? E a gente falou muito sobre os diferentes tipos de conhecimento que existem, né, no mundo. E aí a gente lembra que existem 4 tipos de conhecimento importantes para as sociedades humanas, né? Existe a ciência, existe a religião como fonte de conhecimento, como um sistema de conhecimentos e práticas que norteia a vida das pessoas. Existe o senso comum, que é aquele tipo de conhecimento que as pessoas sabem pela experiência delas. A filosofia também é um tipo de conhecimento importante que guiou e guia o pensamento, a lógica das pessoas, dos estados, das políticas, as escolhas de grupos. Filosofia também é um tipo de conhecimento importante. Nos nossos estudos de sociologia, a gente começa a entender que a sociologia, dentro desses 4 tipos de conhecimento, ciência, religião, senso comum, filosofia, ela é do primeiro tipo, ela é ciência. Então a gente aborda temas como trabalho, desigualdades sociais, a organização da sociedade, né, a estratificação. A gente aborda temas como a identidade das pessoas, a construção da forma com que as populações constroem sua vida econômica, da sua vida material. E todos esses temas são temas que a gente vive na nossa vida. Então a gente poderia pensar, então talvez a ciência se parece muito com o senso comum, porque eu sei muito dessas coisas aí. Eu sei bastante sobre como que a vida é. E é claro, todos nós temos conhecimento. Mas a sociologia, enquanto ciência, ela tem alguns aspectos que a distingue do conhecimento do senso comum, que é aquele que todo mundo sabe, porque vive, porque tem experiência, e que também é um conhecimento válido, mas que ele pode estar certo, pode estar errado, né? Um acúmulo de conhecimentos dos povos. Então, a sociologia, enquanto ciência, ela tem método, conceitos, e é feito por uma comunidade científica, um grupo de pessoas que validam esse conhecimento. Outra coisa importante de lembrar é que a sociologia ela surge enquanto ciência no momento em que o mundo estava querendo muito, o mundo europeu, estava querendo muito um tipo de conhecimento que se opusesse à religião, que a religião, durante um longo período de tempo, conhecido como Idade Média, na Europa, a religião era um sistema de conhecimento meio confuso, assim, cheio de dogmas, cheio de interesses políticos, egóicos, assim, que não deixava esse conhecimento muito puro, que estava bem poluído. Então, a sociologia surge como uma forma de responder a essas questões sociais, esses dilemas, que não tivesse impregnado desses ideais, desses interesses próprios. A sociologia, enquanto ciências sociais, assim também como a ciência política, a antropologia, a economia, ela não é um tipo de ciência como as ciências da natureza. Então também a gente tem que fazer uma distinção aí, ciências da natureza, ciências sociais. E para entender essa diferença que existe entre as ciências sociais e as ciências da natureza, é que as ciências da natureza, em geral, têm uma unidade no seu pensamento, elas chegam a construir teorias. Já as ciências sociais, a sociologia em específico, ela tem grandes sociologias, a gente chama essas sociologias no plural. E das clássicas tem 3 que vocês vão conhecer durante o ensino médio, que é a sociologia do Durkheim, do Weber e do Marx, conhecidas como sociologia funcionalista, do Durkheim, sociologia compreensiva, do Weber, e materialismo histórico, do Marx. Então, a sociologia funcionalista do Durkheim, que é entender o funcionamento
das sociedades, dos povos. A sociologia compreensiva do Weber, que é compreender a motivação da ação, das ações sociais, aquelas ações que são motivadas a intervir na realidade coletiva, então elas têm uma motivação que tem que ser entendida. Entendendo essa motivação, eu vou entender a sociedade. Então, a sociologia dele é compreensiva, conhecida como compreensiva. E a sociologia do Karl Marx, o famosinho, é aquela sociologia chamada de materialismo histórico, porque a premissa dele é: eu tenho que entender como funciona o modo de produção de uma determinada sociedade. Então, a forma com que a sociedade vai construir a sua vida material vai determinar a sua história. Então, é uma sociologia que entende que a sociedade é materialista. Então, a vida material vai determinar a vida social. Então, materialismo histórico. A história vem da forma com que a produção material dessa sociedade acontece. E voltando à nossa pergunta geradora, por que eu vou para a escola? Então, a gente tem que entender esse processo do conhecimento, como que o conhecimento é gerado e transmitido no mundo. Então, esses 4 tipos de conhecimento que eu tinha mencionado, o conhecimento científico, religioso, senso comum e a filosofia, são conhecimentos válidos, mas eles são diferentes, eles são complementares. E imagina se só um desses conhecimentos, tipos de conhecimento, fosse verdadeiro, certo? Imagina que difícil ia ser viver no mundo, se a gente tivesse que viver num mundo onde só o senso comum é correto, qualquer um fala qualquer coisa que saiu da cabeça, e aí como que a gente ia viver? Ou então se só a filosofia, o mundo das ideias, do pensamento, para explicar a realidade, então como que a gente ia responder perguntas relacionadas à natureza, aos sistemas biológicos e mesmo à sociedade, assim, eu acho, eu penso, eu entendo o uso da razão humana, que é muito válido, é muito correto, mas ele tem que ser complementar a outros tipos de conhecimento. Ou então, se só a ciência explicasse o mundo, então a lógica, a metodologia, uma validação por uma comunidade científica, se só isso fosse válido, de onde viriam os princípios, os valores éticos, o altruísmo e a espiritualidade? Então, a gente sabe que esses conhecimentos, eles têm que se balancear, né? A religião também tem o seu lugar, também é um sistema de conhecimento e práticas que ajudam as sociedades a se organizarem, tá? Ela conecta o ser humano com essa realidade transcendental que a ciência não consegue alcançar, não consegue explicar, né? Então, voltando à nossa pergunta, por que eu vou para a escola? Então, a escola é um espaço de gerar conhecimento, de que a gente aprende, a gente também ensina, a gente troca. Claro, tem seu aspecto pessoal, que alguém pode responder, eu vou para a escola por esses motivos pessoais. Também tem os aspectos da sociedade, né, as expectativas que a sociedade tem, que as metas, os projetos políticos que essa sociedade tem. Então, as escolas cumprem um papel nisso. E também tem os aspectos que a gente poderia observar sociologicamente falando. Por que existem escolas, né? Nem sempre foi assim. Então, esse tema, eu espero que a gente consiga ainda continuar seguindo, olhando os nossos temas da sociologia, os conceitos, mas sempre tentando responder. Eu vou para a escola para quê? Nesse contexto. O que isso aí me ajuda a entender? Então, para a aula de hoje, a gente pode aprender que existem diferentes tipos de conhecimento e na escola esses 4 conhecimentos circulam. A gente traz nossa bagagem da nossa experiência do senso comum, a filosofia, circulam várias ideias, tem várias pessoas que têm diferentes ideias também. A gente tem aula de filosofia, onde a gente aprende isso de maneira mais estruturada. Também tem o conhecimento científico, então a gente vai explicar, por exemplo, a questão do mundo do trabalho, das desigualdades. A gente olha a ciência, o que a ciência fala sobre isso? Mas a gente também tem nossos valores, nossos princípios que vêm da nossa base religiosa, e isso também entra no samba. Mas na escola a gente tem que aprender ciência e valorizá-la, saber que ela é uma forma de conhecimento complementar, elas não se opõem,
elas não são antagônicas, mas na verdade elas constroem uma visão mais ampla de entendimento. Então imagina um mundo em que só a ciência fosse verdadeira, um mundo bastante materialista. Ou então um conhecimento, um mundo onde só a religião fosse verdadeira. Ia ser um mundo bastante dogmático. Então, isso aí tem que estar em equilíbrio. Então, é isso por hoje. Espero que a gente possa continuar nossas conversas aqui no chat. Beijo. Você quer dar aula de sociologia com a mamãe? Não, mas é uma emergência. Uma emergência. Então, vamos na emergência.